turminha! Na aula de hoje, dia 1º de junho, nós vamos corrigir as atividades 12 e 13 do material didático. Antes de iniciar a correção da atividade 12, nós só vamos relembrar a correção das atividades 10 e 11 da aula passada. Por quê? Na atividade 10 e 11, vocês fizeram a leitura de 3 versões da fábula O Lobo e o Cordeiro, certo? E nós conversamos muito sobre as características de cada personagem, sobre tudo o que aconteceu na história, vimos muito sobre a verdade e a mentira, o bem e o mal. E hoje, para dar sequência a essas atividades, foi pedido na atividade 12 que vocês circulassem algumas sugestões de moral para as versões estudadas. E o que ficou assim mais evidente, né, que a maioria de vocês assinalaram, que circularam aí da moral, eu vou estar lendo agora para compartilhar com vocês. Então, o que foi colocado por vocês? A primeira moral: contra a força não há argumentos. Uma outra moral: sempre predomina a razão do mais forte. Nem sempre o bem derrota o mal. Quem quer brigar, 1000 razões vai encontrar. E para alguém decidido a fazer o mal a todo custo, qualquer razão serve, ainda que seja mentira. Então a gente discutiu bastante, né, que nem sempre o bem vai vencer o mal, porque no caso aí quem que era o bem, quem representava o bem? O cordeiro, e o lobo representava o mal. Mas nessas versões, o bem ele não sobressaiu sobre o mal. Mas por quê? Porque o lobo arrumou argumentos mentirosos e foi até o fim para conseguir o que queria, que era devorar o cordeiro. E aí a gente foi falando, né, que o mais forte sempre vence e tudo mais. Então a discussão foi gerada desta forma. Na atividade 13, nós também vamos retomar um pouquinho dos nossos estudos. Quando nós estávamos em aulas presenciais, foram feitas várias atividades de adjetivos em sala de aula. E uma delas, vocês vão se recordar, é que eu pedi para vocês desenharem numa folha sulfite personagens de fábulas, de várias fábulas que nós trabalhamos. E aí vocês desenharam, né, tanto animais como personagens, como também desenharam objetos. E eu pedi para que vocês colocassem algumas características ao lado de cada personagem, de cada objeto. E a gente estava trabalhando com adjetivos. Então, para a correção da atividade 13, nós retomamos um pouquinho para a gente dar sequência agora. Então, nós temos lá um quadro com alguns animais de fábulas, e aí vocês têm que destacar, né, escrever algumas características sobre alguns deles. Aí nesse quadro já tem alguns personagens com algumas características. Então tem lá formiga, trabalhadora, responsável; cigarra, feliz, irresponsável; raposa, astuta, arrogante, esperta; coruja, sábia, inteligente, protetora. Aí vocês compartilharam as características do cordeiro. Então, o que foi destacado como característica por vocês? Que ele seria inocente, ingênuo, temeroso, indefeso, verdadeiro. Do lobo, vocês colocaram astuto, mentiroso, esperto, trapaceiro, maldoso. Sobre a lebre, vocês disseram que ela era ligeira, arrogante. Alguns até disseram assim: ai, professora, ela era folgada, porque ela, ao invés dela participar da corrida, ela resolveu dormir no meio da corrida, então ela era folgada e se achava melhor que todo mundo, porque até dormir ela dormiu no meio de uma corrida, né? E sobre a tartaruga, colocaram que era lenta, e vocês também colocaram uma palavrinha, né, que chamou muita atenção na aula, que foi dizer que a tartaruga, ela foi persistente.
né? E nós discutimos então o que é persistente, né? Desejar assim algo, mas sem desanimar. Por exemplo, nós discutimos que a tartaruga, ela não deu ouvidos ao que a lebre disse. Ela não desanimou, ela não desacreditou dela mesma, pelo contrário. No passinho dela, com a persistência dela, com a coragem dela, ela foi até o fim e tornou-se a vencedora da corrida. Então, olha quantas características, quantos adjetivos para a gente definir um personagem, né? Uma pessoa, vamos trazer assim para o nosso dia a dia, né? Que a gente vai percebendo o comportamento das pessoas também, porque as fábulas, elas são textos, né? Que elas trazem uma moral, um ensinamento, mas que a gente possa refletir nas ações humanas do dia a dia. Então foi bem legal aí, bastante discutido sobre isso, tá? Antes de encerrar então essa aula, só falando para vocês, a nossa atividade avaliativa sobre fábulas será agora na quarta-feira, dia 3 de junho, e estará disponível na plataforma Conexão Digital. Ela só vai ser liberada no dia da avaliação, a partir das 7h30 até as 23h59 desse mesmo dia. Mas fiquem atentos ao mural, que estarão lá todas as informações necessárias para a avaliação. Muito obrigado e até mais!